Olá, meus amigos. Vamos para a nossa aula novamente de Direito. Vemos Introdução ao Estudo do Direito. Temos como tema de hoje elementos da interpretação do direito. Bom, fazendo algumas considerações iniciais, quando se vai interpretar então o direito positivo, é necessário então recorrer-se a vários elementos que são necessários ali para a compreensão da norma jurídica. Entre eles, nós temos então, como consta ali no quadro, o elemento gramatical, que é também chamado de literal ou filológico, depois o lógico, sistemático, histórico e o teleológico. Então, às vezes, utiliza-se apenas o gramatical e o lógico na interpretação, então, da norma jurídica. Algumas vezes faz-se necessário utilizar outros elementos. Além do gramatical e do lógico, é necessário também outros elementos para que se chegue, então, a uma interpretação adequada, a uma interpretação razoável. Então, todo esforço deve ser feito ali no sentido de alcançar a máxima e possível individualização de uma regra geral. Para isso, nós temos, então, esses elementos aí. Vamos analisar cada um deles. O que vem a ser, então, o elemento gramatical? Como o próprio nome sugere, vem da gramática. Quando se trata, então, de direito escrito, o elemento gramatical é necessário para que o intérprete tome, sim, o primeiro passo a partir ali da proposição normativa. Então, cabe ao legislador ele aperfeiçoar os métodos, então, esse processo de técnica, objetivando sempre, no caso, o intérprete, aliás, o correto, como nós vimos já na elaboração da lei, o correto é que o próprio legislador, ele apresente, então, um texto que seja claro, que seja simples, que seja conciso, objetivo. Então, isso já seria um papel do próprio legislador para que possa favorecer, então, facilitar na interpretação. E aí, na interpretação, através desse elemento gramatical, pela própria escrita, torna-se mais fácil, fica mais fácil a interpretação ali do direito da norma. Então, o elemento gramatical, ele vai analisar o valor semântico, realmente, das palavras que estão empregadas ali naquele texto. E tudo é analisado, a pontuação, as letras e assim por diante. Então, segundo Celso, o doutrinador aí Celso, que foi um jurisconsulto romano, ele afirmou que saber as leis é conhecer-lhe não as palavras, mas a força e o poder. Então, as letras, as palavras, elas têm um poder, A lei em si, ela traz um poder, traz uma força. E isso muitas vezes está impregnado ali no sentido da própria palavra. Então, uma outra reflexão, resumindo tudo isso em relação ao elemento gramatical, outro doutrinador vai dizer que a letra em si é inexpressiva. A palavra, como conjunto de letras ou combinação de sons, só tem sentido pela ideia que ela exprime. Então, somente aquela ideia que a palavra, na verdade, vai exprimir, ou que aquele conjunto de palavras vai exprimir, é que pelo pensamento, então, se encerra e pela emoção que desperta. Então vejam, na verdade é a palavra, é aquele conjunto de palavras, mas aquele sentido, aquele real significado do que aquilo expressa. Então esse seria o elemento então chamado de gramatical. Nós temos depois o segundo elemento, que é o elemento então lógico. Então o texto legislativo, ele vai se dispor, ele vai estar firmado também no elemento lógico necessário para a sua interpretação. Então surgiu a distinção ali na hermenêutica, que nós já vimos ali na interpretação que se dá, no método e técnica onde se dá a interpretação, que a lógica interna, a lógica ela se divide então em interna e externa. A interna seria aquela que vão explorar os elementos que se dá pela lógica formal, ou seja, ela vai se limitar ao estudo simplesmente do texto. Então vou repetir, a lógica, esse segundo elemento, chamado de elemento lógico, ele faz-se necessário na interpretação então da lei. Diante disso surge então a distinção na hermenêutica, que são os métodos que nós estudamos. A lógica ela se divide em interna e externa. A interna ela se preocupa somente com o texto da lei.
Analisar então aquilo que está ali na lei. Já a lógica externa, além do que está na lei em si, dentro ali da lei, ela se preocupa também com as razões sociais, ou seja, motivos externos para a compreensão, então, de determinada norma. E modernamente, atualmente, além da lógica interna e da lógica externa, que já é clássico na doutrina, surge também o conceito de lógica do razoável, que aí a doutrina vai desenvolver no sentido de combater assim uma frieza que há simplesmente na lógica formal, onde analisa a forma interna ou externa. Então ela se dá em favor de critérios um pouco mais flexíveis que nós iremos analisar também. Então a lógica interna, como eu mencionei, o intérprete ele vai analisar simplesmente ali a própria inteligência do que está no texto legislativo. Então, indo um pouquinho além do elemento gramatical, ele vai analisar o que está realmente escrito ali naquela lei, qual que seria então o conceito lógico daquilo que a lei expressa. Então, o elemento de informação contido na própria lei. Então, se dá dentro ali da lógica, ela sendo uma lógica formal, ela vai apresentar então os elementos fornecidos ali na própria legislação, não considerando os elementos então externos, fatos sociais, transformações ocorridas na sociedade e assim por diante. Somente uma lógica no sentido do que apresenta o significado do próprio texto. Aí nós temos a lógica externa, que apesar de ser também uma lógica formal ali, ela se liga na lição dos fatos. Então todos os fatos também que envolveram ali, muitas vezes que antecederam a elaboração daquela lei. Então é o fenômeno que absorve acontecimentos ali externos ao que está expressamente escrito na lei. Então esse trabalho de interpretação, ele tem que levar em consideração, segundo esse elemento lógico que nós estamos vendo, lógico agora externo, que vai além do que está ali escrito no texto, tudo aquilo também que foi, que pode estar ali dentro do texto, porém que abrange também alguns elementos externos, como eu dei, por exemplo, os fatos sociais que motivaram a elaboração daquela lei. Então toda ciência, ela se limita aos textos de um livro e despreza as realidades. Deixa eu ler de novo. Para Holbach, que é o nosso doutrinador aqui, que vai dizer esse texto em relação à lógica externa, ele vai dizer, abre aspas, toda ciência que se limita aos textos de um livro e despreza as realidades da vida, ela é ferida de esterilidade. Então, tudo aquilo que quando nós vamos interpretar, nós vamos buscar um conhecimento, e esse conhecimento está limitado simplesmente àquilo que está descrito no livro, descrito no texto, segundo aqui o Holbach, ele vai dizer que daí apresenta uma esterilidade, ou seja, se você despreza algo que está inserido ali na realidade social, na realidade da vida, isso vai trazer então uma esterilidade, vai faltar algo. Então, segundo essa lógica externa, ela analisa o que está no texto e também os fatores externos ali que envolvem aquela determinada situação, no caso que estamos estudando, a lei. Então, essa seria a lógica externa. E depois surge, então, uma lógica um pouco diferente dessa formal, que seria a lógica do razoável. O que vem a ser isso? Ela é impregnada do ponto de vista estimativo, ou seja, critérios de valoração. E aí, então, como toda obra humana, ela acaba sendo circunstancial, dependendo da necessidade. Então, diante dessa interpretação, desse elemento, daí que nós temos aí dentro do sistema lógico, essa lógica do razoável, ela vai entender que depende, na verdade, da circunstância, do momento em que é elaborado aquela determinada norma. Então, diante disso, leva-se em consideração também a finalidade que a norma jurídica vai produzir. Então vamos interligar um ao outro do que nós vimos até agora. O primeiro seria o elemento gramatical. Simplesmente eu verificar a letra, o que está no texto.
O segundo, nós temos, além do texto, nós temos o elemento lógico, ou seja, compreender aquilo que o texto quer realmente dizer. Essa compreensão, então, lógica, partindo, então, de um elemento formal. E aí, dentro dessa lógica, ela se divide em interna ou externa. A interna, eu parto da premissa do texto, analisando, então, somente o texto, certo? Lógico que de forma lógica, como o nome sugere. Mas tem também a lógica externa, que eu, além do que está escrito no texto, além das palavras em si, eu analiso de forma lógica também alguns fatos externos, ou seja, dentro da realidade social, onde foi, no caso, editada uma determinada lei, uma determinada norma. E essa lógica do razoável, além disso, eu verifico também a finalidade, ou seja, o momento em que foi elaborada uma determinada norma. Qual seria a finalidade, o objetivo que essa norma deveria alcançar naquele determinado momento. Então seria uma razoabilidade. E surge daí então os princípios hermenêuticos que nós já estudamos de razoabilidade e proporcionalidade. Ou seja, tentar então atingir a finalidade, alcançar por meio da lógica a finalidade que o legislador teria no momento de editar uma determinada lei. E aí partimos para o outro elemento. Então veja, o gramatical e o lógico são os dois normalmente utilizados, obrigatoriamente utilizados, vamos assim dizer. Mas nós temos outros elementos, que muitas vezes quando esses outros não dão conta, outros elementos são importantes. E teremos então aí o terceiro, que é o elemento sistemático. Ou seja, a norma jurídica, segundo esse elemento, essa compreensão, a norma jurídica ela só pode ser interpretada e ganhar efetividade quando é analisado um todo o conjunto. Então, quando o magistrado ele vai apresentar uma sentença, ele não aplica necessariamente uma regra, um artigo isolado, mas ele olha um conjunto ali, ele olha todo o ordenamento jurídico e aplica no caso concreto. Então, não pode haver contradição. Então, as normas elas estão, segundo esse elemento aqui sistemático, elas estão todas organizadas dentro de um sistema. Então é um sistema organizado. E aí precisa haver harmonia, unicidade, precisa haver então, dentro do sistema jurídico, um único comando de voz. Eles precisam ter essa unicidade, essa interligação, essa integração. Então se os dispositivos de lei, eles se interdependem, né? Se eles são então dependentes uns dos outros, e aí eles possuem essa conexão, essa ligação, ele não pode ser por si um objeto, um dispositivo isolado, um texto isolado. O trabalho então do intérprete precisa levar em consideração toda essa integração do sistema, por isso chamado então de elemento sistemático. Então esse elemento sistemático, ele considera o elemento gramatical, que nós vimos, que é a letra ali, o que está descrito realmente no texto, ele compreende ainda o elemento lógico, que é analisar ali qual o significado exato ali do que aquela lei, aquela determinada norma pretende apresentar, e aí ele considera também os elementos ali externos, então ele pode então fazer uma ligação entre outros elementos que nós vimos ali anteriormente. Então, mas ele vai um pouco além, ele considera então todo esse sistema organizado, todo esse conjunto definido ali dentro do ordenamento jurídico. Então, leva à conclusão que se a norma jurídica, então no elemento sistemático, nós conseguimos compreender se aquela determinada norma ela é cogente ou se ela é dispositiva, se ela é uma norma principal ou se ela é acessória, se ela é comum ou se ela é especial, se ela é a regra geral, se ela é a exceção e assim por diante. Então, aquele profissional que não analisa o conjunto o conjunto de leis, de disposições que estão dentro de um ordenamento jurídico, que analisa apenas um artigo isolado por si, que vai fazer uma interpretação apenas de um artigo de lei, de um dispositivo de lei, ele corre um grande risco. Seria um procedimento, então, anticientífico. A exemplo disso, nós temos o artigo 121 do Código Penal, que vai dizer matar alguém. Eu não poderia analisar simplesmente o caput desse artigo, matar alguém, porque eu correria um grande risco de cometer inúmeros erros ao interpretar essa norma
dessa forma, sem analisar todo o conjunto, todo o que está previsto no ordenamento, no Código Penal, as exceções previstas e assim por diante. Tá? Então, nós, dentro desse elemento lógico, analisamos então todo o sistema de forma integrada. Depois, não menos importante, temos o elemento histórico, ou seja, em qualquer situação do direito, ele está sempre vinculado à história. Todos os ordenamentos jurídicos, todas as leis que são elaboradas hoje, elas têm suas raízes diante da história, do que foi desenvolvido antigamente, no nosso passado. Então o direito ele vai se construindo, se reconstruindo, se inovando no dia a dia, mas sempre é fruto de algo que foi produzido em um passado, muitas vezes não tão distante. Então o direito atual, que se manifesta em leis, em códigos ou até em costumes, ele é um prolongamento do direito antigo. E aí a evolução da ciência jurídica, ela vai se dar não diante de grandes saltos, mas de forma gradual, devagarinho, passo a passo, nós vamos construindo então novos institutos jurídicos ou aperfeiçoando os que já são existentes, sempre ligado a legislações antigas, seja aqui interna, dentro do nosso país, do nosso estado, assim como externa também a nível internacional, principalmente hoje, né? Então, quanto mais antigo, quando nós temos uma elaboração de uma lei, estamos aí, né, no Congresso, elaborando-se lá, temos projeto de lei, isso é colocado, transformado, vamos assim dizer, quando se tem um projeto e ele, dentro de um curto prazo, ele se transforma em uma lei, de forma efetiva, ele vai se efetivar em lei, muitas vezes ele acaba alcançando o objetivo, a finalidade esperada. Quando nós temos um projeto e ele fica muito tempo, às vezes parado, em discussão e tal, e demora para ser aprovado, muitas vezes ele acaba perdendo a finalidade, porque a sociedade ela evolui, o direito evolui muito rápido. Então vejam, ao mesmo tempo que todo o passado ele tem uma relevância muito grande para a sociedade, para a construção do direito atual, ao mesmo tempo, quando nós temos alguma determinada lei, que ela fica em discussão, ela fica muito tempo, que ela demora muito para ser depois aprovada, ela acaba então perdendo muitas vezes a sua finalidade. Então precisa ali também, dentro disso, ter uma razoabilidade na hora de se elaborar uma lei. E aí nós temos, por fim, o elemento teleológico, que na moderna hermenêutica, esse elemento ele vai possuir assim um papel muito importante, relevante também na construção ali do direito e da interpretação. O homem, quando ele elabora uma lei, segundo então na concepção desse elemento, quando elabora uma lei, sempre essa lei ela apresenta uma finalidade, um objetivo. E aí, diante disso, o fator teleológico é aquele que vai investigar, então, qual a finalidade que aquela lei busca, então, atingir. Qual o objetivo daquela lei. Então, sempre que se elabora uma lei, essa lei busca atingir um objetivo. Essa lei, ela apresenta uma finalidade. É para isso que as leis são criadas. Então, os fins, eles vão se revelar através dessa interpretação que se dá. Então, isso é chamado um elemento teleológico na interpretação. Essa ideia de fim, de finalidade, essa finalidade ela não é imutável, ela pode se transformar. Aquela finalidade pensada pelo legislador, muitas vezes não é o mesmo que está explícito na lei. Isso pode estar, então, às vezes de forma implícita. E aí, com o passar do tempo, cabe ao intérprete analisar qual seria a finalidade daquela norma em um tempo, às vezes, mais moderno, onde aquela lei ainda está em vigor. Então, essa evolução da finalidade não quer dizer que é algo discricionário, eu posso interpretar da forma como eu quiser. Não, não é isso. Mas eu me mantendo fiel aos princípios que estão ali enraizados, que direcionam aquela lei, baseado em alguns princípios, eu consigo dar um novo significado, uma nova finalidade para aquela lei, que talvez possa ser diverso, possa ser diferente daquela ideia inicial que teve o legislador.
Porque nós já estudamos que a lei, ela vai muito além da ideia do legislador. Ela se sobrepõe, às vezes, àquilo que está na ideia inicial do legislador. Porque o legislador, às vezes, ele não consegue prever fatos futuros. E a lei, muitas vezes, ela alcança também, ou deveria alcançar, fatos que acontecem ali no futuro. Então, vejam, essa ideia de finalidade, ela é importante. Toda lei, ela realmente apresenta uma finalidade, porém, essa finalidade, esse objetivo, essa forma de interpretar, essa construção do direito que se vai se alterando aí no decorrer da história, do tempo, isso pode se transformar por uma interpretação. E essa interpretação busca, então, por meio do elemento gramatical, do elemento lógico, sistemático, o histórico que nós vimos, e também com o elemento teleológico, a partir ali da finalidade que aquela lei deseja exprimir. Então isso se dá, então, a interpretação do direito, como nós vimos lá, ó, elementos de interpretação do direito, como nós expusemos no começo. São alguns elementos necessários para que nós possamos compreender e interpretar o direito. Seriam esses os elementos. Nós ficamos então por aqui para prosseguir aí com os estudos na nossa próxima aula, onde nós iremos analisar então quais são os métodos de interpretação. Nós vimos então hoje os elementos, estudaremos os métodos de interpretação do direito.